Amado Pai Celestial, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor nos revelou, nós nos aproximamos de Ti mais uma vez, Senhor, sem querer confiar na nossa própria habilidade, no que podemos fazer. Queremos confiar no Senhor plenamente, descansar as nossas almas no Senhor, descansar naquilo que o Senhor pode fazer, porque o Senhor tem todo o poder, e nós queremos descansar no Teu poder, Senhor. Senhor, este tempo é um tempo para o Senhor. Nos aproximamos com o desejo de escutar a Ti, Senhor. Estamos dispostos, nos nossos espíritos, a esperar do Senhor e a encontrar a Tua provisão, a provisão que o Senhor tem para nós nessa manhã. O Teu Santo Espírito tenha completo governo sobre este tempo, tanto sobre quem fala quanto quem ouve. Este tempo é Teu, Senhor. Glorifica o Teu Filho, Senhor. Glorifica o Senhor Jesus e nos ajuda pelo Teu Espírito a seguirmos o Teu Espírito e estarmos diante do Senhor como servos aquietados para escutar o Senhor. Pai Santo, o Senhor sabe das nossas dificuldades e das nossas fraquezas. Cobre-nos com a realidade preciosa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra diz que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por isso confiamos no Teu sangue, Senhor. Cobre-nos, limpa-nos. Denunciamos diante do Senhor qualquer ser que foi enviado para trazer problema à Tua edificação, Senhor. Todos eles estão debaixo dos Teus pés. Eles respondem a Ti e nós os denunciamos ao Senhor. Rodeia-nos com a Tua presença, com os Teus anjos. Queremos estar diante do Senhor sem interrupção, mas também concede-nos pormos a mente no Espírito. Nos propomos a estar no Espírito nesta manhã, Senhor. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Pai. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Esses últimos dias, o Senhor tem me dado um encargo específico sobre um assunto. Na última reunião que tivemos, que o Senhor me permitiu compartilhar, nós falamos sobre a palavra obediência. Obediência a Deus desde o nosso espírito. Mas hoje eu tenho um encargo da parte do Senhor, que é falar sobre permanecer. Obrigado. Permanecer em Deus. Permanecer naquilo que Ele já nos deu. E nessas últimas 3 semanas, o Senhor Ele colocou um hino no meu coração. E eu acho que os irmãos, alguns aqui, os mais antigos, sabem qual é o hino. E eu não vou, porque tem uma parte que sobe demais. Então vamos juntos. Se diz assim: Jambuzeiro bravo não dá frutos bons, assim era eu no meu coração. Mais um belo dia Jesus me encontrou, eu fui enxertado, hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé.
Posso eu dar fruto e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem outro pedaço, qual é o próximo? Sabe que ele vai botar aqui? Tem não? Irmãos, Deus nos deu todas as coisas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, toda a obra que o Senhor, Ele completou e que Ele fez, Ele incumbiu o seu Santo Espírito de nos passar, de nos ajudar a entrarmos na realidade da vida do Senhor, a entrarmos na realidade de tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Aos poucos, Deus vai nos abrindo os olhos, porque a aurora do justo vai iluminando aos poucos. Então, de pouquinho em pouquinho, nas revelações do Senhor, na luz que Deus vai permitindo que nós tenhamos, Deus vai nos ensinando. Deus vai nos ensinando a viver por Ele, a viver em Cristo. Essa expressão que é usada em Efésios muitas vezes, em Cristo, ou seja, não mais em nós. Antes, quando nós éramos movidos pelas nossas próprias paixões, quando nós éramos movidos pelas coisas do nosso coração, as coisas que nos atraía, que tinha algum peso no coração, antes nós andávamos como queríamos. Mas agora que Deus habita no nosso espírito, e não somente o Filho, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Senhor diz, viremos e faremos morada no espírito do homem. Então agora nós não temos mais que andar segundo o que nós vemos, segundo o que nós achamos, mas vamos agora andar segundo Deus, segundo o Senhor no nosso espírito, segundo aquilo que Ele já nos deu. Estava considerando diante do Senhor que nós temos muitos desafios na nossa carreira cristã. Muitos desafios. O Senhor nos deixou aqui na terra até a sua vinda, mas não disse que estaríamos sozinhos. Diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós colocamos pela fé, cremos que o Senhor está aqui nesta manhã. E não somente está aqui nesta manhã, mas vai estar conosco todos os dias até a sua vinda. O Senhor está conosco. Mas enquanto estamos aqui na terra, Deus quer que nós sejamos facultados para podermos reinar com Cristo na sua vinda. Irmão, o que é isso, facultado? Através das muitas experiências, das muitas provações, dos muitos sofrimentos, andando no Espírito, Deus vai nos dando faculdade de julgar o bem e o mal. Lembra que Paulo diz assim, o homem espiritual discerne todas as coisas. Ele não é discernido por ninguém. Mas por quê? Porque ele mesmo já se discerne. Ele já vem diante do Senhor e resolve os assuntos da sua vida. Mas mais para frente, lá em Apocalipse, vai dizer assim, quem são esses que vão se assentar nos tronos para poder julgar o mundo e os anjos, isso em Coríntios? Mas quem são esses? São esses os que na prática do discernimento, aprenderam a discernir o bem e o mal. Deus está nos facultando para reinarmos com Cristo. Ele já morreu na cruz por nós, o Senhor já ressuscitou, o Senhor já enviou o seu Santo Espírito, o seu Santo Espírito habita em nós e é o selo de Deus para a vinda de Cristo, é o penhor, nós estamos penhorados para Deus. Quando Cristo vier, qual a nossa certeza de que nós iremos estar com Cristo? O Espírito Santo que já nos foi dado. O Espírito Santo, uma vez que entrou no nosso espírito, se uniu ao nosso espírito e nada pode separar o Espírito Santo do nosso espírito.
Nós estamos unidos a Cristo. Estamos em uma união eterna. Não somente nesse tempo, enquanto estamos aqui na terra, mas também quando o Senhor nos chamar para a sua presença. Estamos selados. Quando o Senhor, com a sua voz poderosa, nos chamar dos mortos, estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Estamos selados para Deus. Mas esses muitos desafios da vida cristã, Deus, Ele não deseja que nós inventemos novas coisas. Deus não deseja que nós corramos atrás de novidades. Deus, Ele deseja que nós possamos reter aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Dos grandes desafios, os irmãos podem citar vários, porque essa palavra, se compartilhar, não é definitivo, mas os santos podem também adicionar aquilo que o Espírito pôr no coração. Mas muitos desafios, um dos desafios que nós enfrentamos, não é que nós vamos lutar na terra para vencer, mas que nós enfrentamos até aprendermos a vida de Deus, é vencer a carne. A carne, esse poder maligno que está nos nossos membros, que luta contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem ciúmes, tem zelo por nós, então é uma luta tremenda dentro de nós. A carne quer nos tomar, mas o Espírito Santo quer que nós colocamos a nossa vontade do lado de Deus, para a gente poder lutar junto com o Espírito, mas a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. É uma luta, estão se chocando, mas Jesus já venceu. O Senhor é vencedor. Essa é a nossa esperança. Mas esse é um grande desafio da vida cristã. Aprender a viver a vida vitoriosa. Aprender a entrar na realidade da vida vitoriosa. Irmãos, a vida vitoriosa não é uma ideia, não é uma interpretação, não é a quantidade de livros que você lê, não é a quantidade de conhecimento que você tem em relação a Deus. Isso não é a vida vitoriosa. A vida vitoriosa é uma pessoa. A vida vitoriosa é a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida vitoriosa. Mas se a palavra de Deus diz que Deus está no nosso espírito, então, no nosso espírito, nós já temos a vida vitoriosa. O Senhor é a nossa vida vitoriosa. É Ele quem vai nos conduzir de triunfo em triunfo, de graça em graça, de assombro em assombro a Ele mesmo. É o próprio Deus nos dando impulsos do nosso espírito, para que nós possamos seguir a Ele, somente ao Senhor. Então, algumas vezes, nós podemos, algumas das nossas experiências, digo experiências dos santos em toda a terra, até nós entrarmos nessa vida vitoriosa, é de muito fracasso. Quando você vê uma biografia dos santos do passado, irmãos que viveram uma vida santa, profunda com Deus, uma vida de piedade, muitos destes livros não apresentam os fracassos, não apresentam as falhas que esses irmãos passaram muitas vezes para poder chegar nessa vida vitoriosa. E Deus, irmãos, permite que nós fracassemos várias vezes para que a nossa força não esteja no nosso braço. Maldito o homem que confia no homem. E isso também, maldito eu se confio em eu mesmo. Sou maldito se eu confiar em mim mesmo. Porque se sai do homem, termina no homem e é morte. Mas se inicia em Deus e continua em Deus e termina em Deus, então vai dar muitos frutos. Frutos para a vida eterna. Frutos para o reino de Deus. Então,
Nós muitas vezes temos a experiência de rodar no deserto. Rodar no deserto. Algumas vezes entramos na vida vitoriosa, mas o inimigo fica lançando coisas e você não está na vida vitoriosa por causa disso e disso e disso. Algumas vezes lutamos para entrar na vida vitoriosa como se fosse produto da nossa força, produto do que a gente consegue fazer. Mas irmãos, a vida vitoriosa é permanecer em Cristo. A nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne. A nossa guerra não é contra o mundo. A nossa guerra não é contra o eu. Essa não é a nossa guerra. Porque essa guerra, a guerra para vencer a carne, a guerra para vencer o mundo, a guerra para vencer o inimigo, a guerra para vencer o ego, já foi vencida na cruz do Calvário. Deus já venceu esses inimigos. O que Deus quer de nós é que nós permaneçamos naquilo que Deus já nos deu. Deus não venceu a carne, o Senhor Jesus não venceu a carne, então isso é herança para os santos. O Senhor não venceu o mundo, então isso é herança para os santos. Com Cristo eu também estou ressuscitado. Com Cristo nós fomos crucificados. Com Cristo nós fomos ascendidos. Em Cristo nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Em Deus. Isso é um assunto de Deus para nós, no nosso espírito. Já estamos, é uma realidade conquistada. Então vamos ler alguns textos. Porque o Senhor Jesus é muito... O Senhor, Ele muitas vezes desenha algumas coisas para nós entendermos. Deus desenha algumas coisas, na palavra Ele usa diferentes tipos de reinos. O reino vegetal, o reino animal, usa o reino das pedras, o mineral. O mineral, não diz lá sobre as pedras lá em Apocalipse, no muro? Não está falando sardônio, jaspe, cada uma daquelas pedras falam especificamente de um dos discípulos do Cordeiro. E também fala da personalidade desses santos, como a pedra creio que é a sardônica, fala sobre a personalidade de um dos santos, mas isso já é para outro assunto. O reino animal, o que Deus usa para poder mostrar que Ele é o Cordeiro de Deus? Um cordeiro. Reino animal. Reino vegetal. Deus vai agora falar sobre o reino vegetal. Ele é o quê? A videira verdadeira. Isso tudo é para que a gente entenda. Para que a gente não fique rodando no deserto, procurando coisas novas. Não, Deus desenha e diz aqui, ó, esse é o plano. Você não está aqui para criar um novo plano. Você tem que se adequar ao plano que eu já tenho desde a eternidade passada. Não é um novo plano. Deus tem um plano eterno. E o plano eterno de Deus, o supremo plano de Deus, é convergir todas as setas de tudo para Cristo. Amém. E nós somos uma dessas setas que tem que convergir para Cristo. Vamos ler lá Vamos primeiro para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Do 3 ao 11. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler com atenção, pedindo ao Senhor que Ele nos revele, né? Que de vez em quando Deus tira assim umas gotinhas de ouro. Você leu aquilo ali várias vezes, de repente você lê mais um, eita meu Deus, passei isso. Mas aí Deus tira e diz, ó, isso aqui é para você agora. Deus está trabalhando. Vamos lá. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como
pelo seu divino poder, Ele nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, Deus nos deu um pouco ou nos deu todas as coisas? Pode responder. Todas as coisas. Não nos deu pela metade. Que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Como que tem nos sido doado todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade? Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associem com a vossa fé a virtude. Alguém tem uma palavra diferente de virtude? Coragem? Então, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a coragem. Com a coragem, ou com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vocês, e em vocês aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é o quê? Cego. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurem com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a vossa eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira, como associando as coisas por meio da vida divina que nos conduz, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba que texto glorioso. O que Pedro está querendo dizer aqui é que só tem um que pode nos conduzir à vida com Deus. E essa pessoa é o próprio Deus. Ele é quem nos conduz à vida profunda com Ele mesmo. Ele é a porta. Ele é a abertura. É por Ele que nós entramos. Mas todas as coisas já nos foram dadas. Tudo que nos conduz à vida e à piedade já está em nosso espírito. Já é nossa herança. Nós participamos com Cristo. Somos coparticipantes da herança de Deus em Cristo. Mas se você busca por outros meios aquele a quem estas coisas não estão presentes, o produto, o resultado disso é cegueira. É andar no deserto, rodear o deserto, procurando uma fonte de água. Uma fonte de água fresca. Irmãos, o que Deus quer é que nós aprendamos a entrar na vida de Deus que já está no nosso espírito. Vamos para o capítulo, João, capítulo 10, versículo 9, por favor.
Olha que coisa. João 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 9. Diz assim: eu sou a porta. Irmãos, para que é uma porta? Para entrar. É simples. Eu sou a porta. Então vamos lá. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora Ele adiciona outra coisa. Ele é a porta. Então a gente tem que entrar por Ele. Tem que iniciar em Deus. Se Ele é a porta, Ele é o caminho. Do caminho, vamos lá, você tem um caminho até a porta. Então Ele é o caminho, Ele é a porta. Passada a porta, Ele é a verdade. E em Cristo nós temos a vida. Ele é a porta. Vamos prestar atenção nessas coisas pequenas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, desiste de tudo. Entra por Cristo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Essa é a vida vitoriosa. Cristo é a porta. Mas Ele também não é somente a porta. Ele é o caminho. Ele também não é somente o caminho, mas Ele é a pastagem. Passamos pela porta, porque Ele, algumas vezes, algumas portas ficam trancadas. Mas Deus, Jesus é uma porta aberta para os que confiam nele. Ele está com as portas abertas. Ele diz: venham. Quem tiver sede, quem está com sede de Deus, venha. Venha até mim. Venha. Essa é a palavra do Senhor. Se alguém tem sede, venha. E eu que tenho a água da vida, eu sou a água da vida, diz o Senhor. Eu vou quitar a sua sede. Porque aqueles que se aproximam de Deus, Ele não lança fora. Quem passa pela porta vai encontrar pastagem. E pastagem, irmãos, fala de descanso. Pastagem fala de um lugar de descanso. Se você não tem experimentado descanso em Deus, tem alguma coisa fora do lugar. Porque Deus é descanso. Você pode estar passando por grandes provações, por grandes sofrimentos, mas quem passa pela porta, isso não são palavras minhas, são ditos do Senhor. Quem passa pela porta encontra pastagem, encontra lugar de descanso. É como aqueles vales de Baca. Você está passando pela provação, o povo de Israel, passando pela provação, passando pelo sofrimento, passando no deserto. O deserto está quente, está sofrendo, está doendo. Não vou cantar música não. Está sofrendo e está doendo. Mas Deus está abrindo os vales de Baca. É a vida de Deus, os vales sendo abertos, os poços, onde você pode beber da água. Mas o Senhor nunca disse que o caminho ia ser fácil. Ele disse que o caminho é estreito. Eu gostei da interpretação do irmão Alejandro. Ele disse que o caminho estreito é como... Ele entendeu? O caminho estreito era você botando um pé atrás do outro. E o que é cada pezinho? A fé. Você adiciona a virtude. A virtude, você adiciona o quê? Cadê? Conhecimento. Ao conhecimento, você adiciona o quê? Eu também não sei não. Não gravei não. Vai falar. O quê? Domínio próprio. E assim, de pezinho em pezinho, a gente vai entrando no reino de Deus. Porque não é pela nossa força. E você... A imagem da graça de Deus é um grande rio, um rio que flui para o trono de Deus. E você já teve experiência, os que já foram em Jiquiriçá, de deitar num rio corrente. Só se você for uma pedra. Você vai ficar parado no lugar? Não. As correntes vão te levando
aos lugares mais verdejantes. Essa é a vida de Deus que flui do Espírito. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas que levarão a vida eterna, a Deus. De pezinho em pezinho, irmãos, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Aos pouquinhos da revelação de Deus, de pouquinho em pouquinho, você vai dando, o Senhor vai te dando uma pedrinha. É porque algumas vezes, a maioria das vezes que a gente é obstinado, a gente pelo menos eu falo por mim, mas bem cego espiritual, que Deus está nos dando uma porção, uma cesta cheia de pedras preciosas, cheia de ouro, cheia daquilo que é Ele. O ouro fala da sua natureza. As pedras preciosas do ministério do Espírito Santo, vai nos dando tudo, vai botando dentro da cestinha e vem nos dar. Mas aí a gente prefere o quê? A outra cestinha com palha, com tudo. É como um grande boi. O boi está lá preso numa árvore. E esse boi está preso nessa árvore e ele sabe a força que ele tem. Ele sabe que se ele der uma chifrada, eu tenho um avô que uma vez levou uma chifrada, jogou ele assim, para cima, boi forte. Ele sabia o touro, se ele segura e pega, morre. Mas sabe como parece que nós somos? Parece que somos touros, bois, que a árvore está podre, a corda está podre, e a gente não consegue entender que é muito fácil sair daquela árvore podre, daquela corda podre. Ou como um navio cheio de... Como é aquele negócio que joga para poder parar o navio? Âncora. A âncora é a fé. A gente parece que somos... Irmãos, você pode ter um Titanic. Quantas âncoras você precisa para parar um navio? Uma? Precisa de uma âncora para parar o navio. Mas aí parece que a gente quer jogar todas as âncoras para fora do barco. Quando a gente não entende por Deus que o Senhor é a nossa âncora. Não entende por Deus que o Senhor é a nossa força. Isso não são palavras jogadas ao vento. Não é para nos confortar o coração, dizer que o Senhor é a nossa força. Ele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que a alegria do Senhor é a nossa força? Porque se Deus está alegre, nós estamos fortes, fortalecidos. Como que vamos perceber se Deus está feliz ou não? Pelo Espírito Santo. Paulo diz, propus pôr a mente no Espírito. Está no Espírito, uma ação de pôr a alma no Espírito, para viver em união com Deus, em união com Cristo, para que já não viva eu, mas Cristo. Já não é mais a minha vontade, já não é mais meus sentimentos. Agora é Cristo vivendo em mim, e eu dando espaço para que Cristo viva em mim, para que Cristo me conduza, por Ele mesmo que é a porta, ao lugar verdejante. Mas até lá, porque a gente é muito cego, a gente bate nas paredes, a porta está gigante, a gente vai batendo nas paredes. Vamos lá, capítulo... João 15, versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. Melhor, 15:1. Porque o Senhor Jesus está em nós, é eterno. O Senhor está em nós, não importa o que você faça. Essa palavra não é para incentivar a fazer coisa errada, mas não importa o que aconteça na sua carreira cristã, o Senhor está em você, e Ele é a sua esperança de glória. Mas nós estarmos em Cristo é outro assunto. O Senhor está em nós, mas nós temos que permanecer em Cristo. Ele diz assim, reino vegetal, eu sou... Tá, Ele é o caminho, a verdade, a vida e a porta.
Agora ele diz: eu sou a videira verdadeira. Porque tem videiras que são falsas. Tem videiras que brotam de nós mesmos, do nosso ego. De nós, é assim, é um jogo vicioso, de nós para nós. De nós para nós, como Jorge compartilhou sobre a questão da consciência. Consciências cauterizadas não conseguem perceber a Deus. De nós para nós, de nós para nós. Mas ele diz: eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele vai cortar. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado a vocês. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Primeiro é você permaneça em mim e eu vou permanecer em você, te dando força, te nutrindo, te dando os impulsos do Espírito para Deus, te dando alegria, te dando gozo, te dando entendimento, te dando sabedoria. Permaneça em mim. A seiva, se você permanecer em mim, a seiva que vem de Deus vai passar por você. Eu sou a videira, vós os ramos. Pronto, agora o Senhor já nos deu a interpretação. Eu sou a videira. E quem são os ramos? Nós. A gente é o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos falar junto essa última parte. Porque sem mim nada podeis fazer. De novo. Porque sem mim nada podeis fazer. Que coisa, não? E se você faz alguma coisa sem Deus, se você faz algo sem Deus, é nada. Porque sem Ele, você não pode fazer nada. Então, se você faz sem Ele, é nada. Sem mim, vocês nada podem fazer. Sabe o que é isso? O Senhor combatendo a nossa maquinária, daquilo que nós já entendemos, daquilo que nós achamos que vai funcionar. Como nossa oração tem que ser, como nossa obediência tem que ser. A gente, digo por mim, eu em mim mesmo sou um grande sabichão. Eu sei tudo, eu consigo tudo. O meu ego é maior que o mundo todo. Isso não é bíblico não, viu? Mas a meu pai falando, eu acredito. Mas a gente se dá muito de sabichão, como se nós soubéssemos tudo. Orar, orar eu sei. Orar isso aí eu manjo, ó. Faz tempo que eu manjo de oração. Pegar a palavra, que só me dá a palavra para você ver o show que eu vou dar. Um espetáculo. Reunião de oração, não. Reunião de oração tem que ser assim, ó. Pá. Sem mim, nada podeis fazer. Oração, pregação da palavra, viver para Deus, não é um assunto que inicia em nós, é um assunto que inicia nele. Nós somos somente vasos condutores, vasos de Deus, alguns para honra, outros para desonra, mas somos todos vasos na casa de Deus. E Deus quer passar por nós aquilo que está nele. Algumas vezes a gente diz: Senhor, por que o Senhor está me falando isso? O que eu tenho a ver com o que está acontecendo do outro lado do mundo? Por que Deus está me dando um encargo de oração por um país que eu nunca fui? Por que Deus está me dando um encargo de oração por uma coisa que eu nunca toquei no assunto? Porque Deus, Ele quer que nós desde já vivamos por intermédio dele.
E Ele é soberano sobre toda a terra. Deus é soberano. Se alguém não permanecer em mim, agora veio vai ser lançado fora. Disciplina do reino de Deus. A semelhança do ramo se secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Vamos entrar nisso aqui. Mas o Senhor diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Não porque o que eu quero, mas porque você é um vaso condutor de Deus. Então a oração iniciando no Senhor, o Senhor passa o nosso espírito e o Senhor vai dizer: hoje você vai entrar no quarto e você vai passar 1 hora comigo e você não vai falar nada. Contemplar Deus no espírito. Nós somos rápidos, somos ligeiros, mas isso é tudo por causa da nossa cegueira espiritual. Mas somos rápidos, ligeiros. Abacuque, quando orou, Abacuque subiu lá na torre da vigilância e ficou lá esperando. Abacuque não orou e falou: vou fazer. Como alguns irmãos dizem: irmão, você é o santão, você é o espiritual que quer orar por tudo. Tem que orar mesmo, irmãos. A gente não pode dar um passo sem o Senhor Jesus. Nós estamos em terra estrangeira, nós não somos daqui. Temos que andar segundo o capitão vai ditando. Ele passa à frente e nós seguimos a Cristo. Oração é entender o coração de Deus, não é mudar o seu coração. É entendê-lo, é entender o que Deus quer, para que nós não sejamos achados em falta diante de Deus, como seguindo um caminho estreito que Deus não está te chamando. Mas tudo isso é fruto da nossa independência. Queremos ser independentes a qualquer custo, não queremos escutar os irmãos, não queremos escutar a opinião dos outros. Na nossa cabeça nós já sabemos tudo, temos o esqueminha já todo completo, quando o Senhor está dizendo: permaneça em mim. Sabe qual é o aspecto, a evidência de que nós estamos permanecendo em Deus? A gente vai ver mais adiante. Claro, guardar a sua palavra. Segundo, amar uns aos outros é uma evidência de que nós estamos permanecendo em Deus. Mas uma grande evidência de que estamos permanecendo em Deus é que nós somos governados pelo Espírito do Cordeiro. Nós conseguimos escutar uns aos outros. A partir do momento que nós não conseguimos mais escutar, você saiu do caminho. Tem alguma coisa errada no seu coração, no meu coração. Deus nos colocou em um corpo, unidos. Unidos, estamos unidos. Um segurando o outro, um aqui, outro aqui, aí vai outro lá, uma corrente humana. Se um cai, o outro levanta. Mas algumas vezes a gente quer começar a florescer, crescer, florescer não, mas crescer, queremos ter uma imagem. E todo ramo que cresce e não dá fruto, mas não é o seu fruto, é o fruto de Deus, esse é cortado. Isso não fala de perda de salvação do Espírito, mas está falando de disciplina de Deus, porque Deus disciplina quem Ele ama. E se nós não somos disciplinados, tem algo errado, porque nós não somos filhos bastardos, nós somos filhos legítimos. Filiação. Deus, quando entrou no nosso espírito, nós não fomos produzidos por causa de vontade da carne, causa de sexo, foi um piscar de olhos. Deus entrou em nosso espírito e já nos tornamos filhos de Deus para sempre. E por isso, porque Ele nos ama, Ele nos disciplina e muitas vezes nos resiste a nós, como colocou o anjo do Senhor lá para Balaão não passar. Balaão não entendeu até aquele momento, mas depois que a jumenta apertou a perna dele, aí ele viu: o anjo do Senhor estava diante de mim, o anjo de Javé estava se opondo
tramando contra mim. Se eu passar daqui, eu morro. E Deus deixa muitas vezes a gente chegar em uma situação grave, ou até na beira da morte, porque preferimos seguir a nós mesmos, resistindo ao Espírito da graça, resistindo ao Senhor. O Senhor é cavaleiro, irmãos. O Senhor está à porta e bate, ó. Ele é a porta, que coisa, né? Ele é a porta e Ele que bate. Parece que a gente está imerso no mar de graça. Se a gente aprendesse a só ser esse fio condutor para Deus, nós iríamos ganhar muito mais. Ele está à porta e Ele bate. Se alguém escutar, ó, eu vou entrar e vou cear com Ele. Como é que tem uma canção que diz assim: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abra a portinha do seu coração, deixa a luz do céu entrar. Deus, Jesus é a luz do céu. Ele está na porta do seu coração, Ele está batendo, Ele dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar. O Senhor, Ele vai insistir. Deus não desiste de nós. A gente desiste, mas Ele não desiste. Ele vai continuar batendo na portinha do seu coração. Aí Solange, aqui não, né? Ela cantava essa música o tempo todo. A portinha do seu coração. Coração também fala da consciência, fala do Espírito. Abrir-se para Deus, ter paz com Deus. Como é que a gente quer viver na nossa paz? E a nossa paz, irmãos, é enganosa. Se a luz que há em ti é trevas, que grande trevas você vai estar metido? Que grande trevas será? Mas Jesus não é trevas. Nele não há trevas alguma. Não há sombra de variação em Deus. Ele está batendo na portinha do seu coração. Ele vai até o fim, para que você se volte para Ele. Mas se você não se voltar, nós corremos o grande risco de sermos recolhidos, morte física, para não sermos condenados juntamente com o mundo. Deus nos ama. Ele quer que a gente, de livre e espontânea vontade, nos abramos para Ele, sejamos abertos a Deus, tendo paz com Deus no Espírito. Senhor, eu vou seguir a Tua paz, e a paz de Deus inunde o vosso coração, e seja o árbitro, seja árbitro, diga o sim ou não, a paz de Deus. Então eu me perdi aqui. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. KKK, é? Amor de Deus. Ninguém aqui foi até Jesus pelas suas próprias forças. Amor, Ele está dizendo: não foi vocês que me escolheram a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vocês. Isso quer dizer o quê? Que Deus sabia a compra que Ele estava fazendo. Deus não foi enganado na compra, né? Deus sabia com quem que Ele estava lidando bem. Não foi vocês que me escolheram. Para com isso. Fui eu que escolhi a vocês. E eu sabia exatamente quem eram vocês. E eu sei exatamente como conduzir vocês ao reino. Esse é o Senhor. Não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi a vocês. Vocês são preciosos para mim. Isso é o que o Senhor quer dizer. E, olha lá, não é somente eleição. Escolhi vocês. Agora ele vai mais adiante. Agora eu... E vos designei. Para nós que queremos viver em Deus, isso não é uma escolha. Eu vos designei
para que vocês possam ir e dar fruto. E o vosso fruto permaneça. Ou seja, não é um fruto que você tira do pé e você coloca em cima da mesa e ele começa a murchar. Como aquela medalha que começa a ser corroída. A ser corroída. Você correu, preparou o seu corpo, tomou seu whey protein, foi malhar aqui na UEL e no final o prêmio que você tem vai pro pó. Esse não é o fruto de Deus. O fruto de Deus é eterno. Peso de glória nos seus filhos. Deus não coloca um pezinho, um pozinho de glória. Ele coloca peso de glória. Eu te escolhi, mas eu não somente te escolhi, eu te designei para que você vá e para que você dê fruto. Não, é como se o Senhor estivesse dizendo, não se conforme aonde você está. Você precisa dar fruto. Você precisa entrar na vida de Deus que já está no seu espírito. Não é procurar coisas novas, mas entrar e permanecer, como Tiago diz, e depois de vencer todas as coisas, permaneçam firmes, inabaláveis. Olha o que o Senhor diz, acho que 16, né? Atravessou aqui, 15 e 16. Eu vos designei para que vocês vão e para que vocês deem fruto e para que o vosso fruto permaneça. Que coisa! A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aí agora, Deus vai colocar um cravo no meio do açúcar, para a formiga não se aproximar. Isto eu vos mando, que ameis uns aos outros. Que coisa! Antes ele está falando sobre permanecer nele. E agora, na mesma ideia, Deus está falando que precisamos amar uns aos outros. Sabe o que quer dizer isso? Que se você não ama o seu irmão, você não permanecendo nele. Se você odeia ao seu irmão, você não está permanecendo nele. Amar uns aos outros é evidência de que estamos permanecendo em Cristo. Se você tem uma rixa no seu coração contra o seu irmão, você não está permanecendo nele. Se você não consegue perdoar o seu irmão, você não está permanecendo nele. Se você não ama, irmãos, amor aqui não é sentimento, como diz Romeu. Amor aqui é uma realidade espiritual, algo que vem do próprio Deus e inunda nossa alma para nos amarmos. Porque eu sou difícil para amar. Pelo menos eu não sei vocês, mas eu sou difícil para amar. Se aproximar, um espinho sai. Só um? Vários espinhos saem. Isso é verdade. A gente se acha demais. A gente acha que a gente é o pãozinho de Ló. O pãozinho em forma de coração, que todo mundo pode nos amar facilmente. Mentira. Isso é mentira. Você pode ser doce para um irmão, mas para outro você pode ser amargo. Mas para o amargo precisa experimentar o amor de Deus, o amor ágape. E para o que é doce, você precisa parar de ser tão doce. Porque senão você está querendo agradar o homem, não a Deus. E quem busca agradar ao homem, Paulo já disse, se eu fosse querer agradar homens, eu não estava agradando a Deus. Para o que convém, viu? Não é, vou desagradar meu irmão. Não é assim não. Aqui todos nós temos a mente de Cristo. Então vamos pôr essa mente aí no Espírito, para entender. Eu tenho mais 10 minutinhos, vamos lá. 1 João, capítulo 2. 1 João 2, 1. Eu amo esse capítulo. Acho muito
Muito bonito esse capítulo. Não interessa muito o que eu gosto. Mas vamos lá. Filhinhos. Meus amados filhinhos. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus. Quem é pai aqui? Se você fala com sua filha, minha filhinha, não é um carinho? É um carinho. Hã? Filhinho, meu filhinho, filhinho meu. Se fosse mais duro, meu filho, vem cá. Filho? Aqui não, aqui é filhinhos meus. Oh, meus filhinhos. Estas coisas eu escrevo para vocês. Não é por nada que eu estou escrevendo, não. Não é porque eu gosto de escrever. É porque eu aprendi na escola da ilha de Patmos a escrever. Lá nem tinha escola. Eu vos escrevo para que vocês não pequem. Que forte, não? Eu escrevo isso aqui para que vocês não pequem. Filhinhos, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aí ele volta. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço os mandamentos de Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É mentiroso. E nele não está a verdade. Uma coisa é mentir. Outra coisa é mentira se tornar caráter na nossa vida. Tanto que existe uma palavra que se chama dicotomia. Que a palavra, lá para os assuntos do reino, Deus diz que vai acontecer uma dicotomia naqueles que criaram personalidades. Como estou vivendo em Deus, mas as evidências não demonstram. Olha aí, papai. Meu coração está em paz, eu tenho paz no coração, mas está andando em trevas. Eu amo a Deus, mas odeio meu irmão. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é dupla personalidade. E algumas vezes a gente pode até produzir outras. Mas essa palavra dicotomia, usado na anatomia, é você partir literalmente no meio. Tem alguns irmãos que dizem que Deus naquele dia vai dicotomizar alguns para poder julgar cada parte. Já pensou? Porque nós preferimos brincar, não dar o peso, a relevância correta às coisas de Deus. Se eu amo a Deus, é obrigatório que a evidência da minha vida mostre que eu também amo meu irmão. É obrigatório isso. Não existe meio termo. Amo a Deus aqui, amo meu irmão um pouquinho aqui. Não, eu amo a Deus porque eu não vejo a Deus. Mas eu amo. Mas o meu irmão que eu vejo deveria ser óbvio que eu amasse. Porque eu vejo meu irmão. Não é? Vamos lá. Aquele que diz, primeiro ele já botou um negocinho. Né? Eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é um mentiroso. Nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a palavra, nele, o Espírito faz questão de colocar, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos permanecendo nele. O quê? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eita, ai, ai. Derrama, papai.
Como que o Senhor andou na terra? Vamos deixar isso como atividade de casa. Já vai dar 12. Mas como que o Senhor andou na terra? Qual era a expressão da vida de Deus? Quando as pessoas viam a Cristo, o que é que elas viam? O Senhor diz assim: se vocês amarem uns aos outros, se vocês amarem uns aos outros, aí sim o mundo vai ter testemunho. Glória a Deus. O nosso testemunho é amar um ao outro, se entregar um pelo outro, aprender a cobrir um ao outro, não nos jogarmos as traças. Você tem aqui um caminho de fogo, o primeiro que jogar vira como ponte para eu passar. Se o seu dedinho lá do pé for arrancado, você não consegue andar. Sabia disso? Se esse dedinho midinho arrancar, você não consegue andar. Você precisa de fisioterapia para reaprender a andar. Tem muitos dedinhos midinhos aqui na Assembleia. E muitas vezes nós não apreciamos os dedinhos midinhos. Nós queremos apreciar os olhos porque vê alguma coisa. Queremos apreciar o ouvido porque ouve alguma coisa. Queremos apreciar. Mas o Senhor diz assim: a estes que não são apreciados, vocês têm que dar maior honra. Honra a esses. E uma coisa, para terminar. Deus não nos chamou para vivermos de grupinhos na igreja. Olha aí, papai, a revelação, papai. Deus não nos chamou para vivermos de grupinhos na igreja. Nós somos um corpo. Se o fígado parar, você fica amarelinho. Mas não é amarelinho de bronzeamento de cenoura, não. É amarelinho de doente. Se um coração parar, Deus foi. O dedinho midinho. Só aqui. Eu acho que eu sou uma unha encravada. Só aqui quem teve uma unha encravada sabe o que é a dor que dá num dedinho, não é? A gente tem que saber dar valor àquilo que Deus nos deu. Deus odeia acepção de pessoas. Não é nosso nível de conhecimento de faculdade, não é a nossa profissão, não é a nossa condição financeira, não é o nosso nível de conhecimento como esse irmão sabe mais, então vou ter comunhão com esse irmão. Esse irmão já está na minha maturidade espiritual, então vou ter comunhão só com esse irmão. Não é nada disso que nos define como corpo de Cristo. Nós não somos um clube. Nós não somos um campo de veraneio. Nós não somos amigos. Nós somos irmãos. E ainda mais forte que irmãos de sangue. Digo, sanguíneos. Por nós há um sangue precioso que nos faz ser irmãos. O sangue que corre em nós é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a pararmos com essas coisas. Não é pela nossa força, senão volta. Mas confiando no Senhor, termos paz com Deus. A intenção não é magoar nenhum dos irmãos com essas palavras. Cada um sabe aquilo que o Senhor tem feito, né, na vida de cada um. Não é um julgamento, é observações para o reino, né? As observações para o reino de Deus, porque o Senhor nos ama. E desde já quando a gente partir para o paraíso, eu já ouvi um irmão falar: meu irmão, eu não gosto de tu não. Quando eu partir para o paraíso, eu vou ficar de um lado e tu vai ficar do outro lado do paraíso. Mentira, Deus está escutando isso tudo. Deus, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus gosta de
pegar ali. Então, provavelmente, no paraíso, você vai ficar na mesma casa que esse irmão, até a vinda de Cristo. Isso pode demorar 10.000 anos. Creio que não. Está próxima a vinda do Senhor. O reino não é para, vamos dizer o que falei a palavra amigos. Somos amigos também, né? Mas primeiro somos irmãos. Mas reino não é, o reino de Deus não é para um que está um grupo de asiáticos, outro de africanos, outro de americanos, outro de brasileiros. Não, naquele dia vai ter uma grande festa. Sabe por quê? Porque Ele nos fez, plural, nos fez juntos reino e sacerdócio para o nosso Deus. Então, estejamos firmes, porque a vinda do Senhor está próxima. Vamos orar? Senhor, Tu és a nossa alegria, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor tem nos sustentado de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou ainda se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Não fomos nós que Te escolhemos. O Senhor nos escolheu e nos designou que devemos ir e dar frutos. Tu és o nosso fruto de justiça. Tu és o nosso fruto de santidade. Tu és tudo, Senhor, que nós necessitamos, porque Tu és a provisão perfeita de Deus para o Teu povo. Deus proveu Jesus. Deus proveu Jesus. Deus proveu Jesus. Jesus Cristo é tudo que pôs. Temos oferecer. Deus proveu Jesus. Deus proveu Jesus. Deus proveu Jesus. A Ti, a Ti, a Ti seja a honra e glória. A Ti, a Ti, a Ti seja a honra e glória. A Ti, a Ti, a Ti seja a honra e glória. A Ti, Senhor Jesus, somente a Ti seja todo louvor, pois Jesus Cristo é tudo que pôs. Temos oferecer. Deus proveu Jesus. 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 Amém, Senhor. Ora vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.